Recording in progress. Dando continuidade aqui ao estudo dos glamours, a gente vai falar um pouquinho sobre o glamour da sensibilidade psíquica. Então, aí também é bem interessante o tema de hoje. A tendência a ser receptivo demais às opiniões dos outros é uma fraqueza que pode produzir também uma sensibilidade negativa às influências psíquicas, tanto de indivíduos como de correntes psíquicas gerais. E eu acrescentaria aqui também de ambientes. Alguns se orgulham dessa impressionabilidade, considerando-a um sinal de desenvolvimento superior e confundindo-a com intuição. Por outro lado, outros ficam perplexos e amedrontados por ela. Ambas as reações são glamoures ou ilusões. Aqueles que a consideram a sensibilidade psíquica um dom superior, esquecem que tanto as pessoas primitivas como até os animais são psíquicos. E aqueles que ficam perturbados por ela deveriam perceber que ela pode ser controlada ao se manter uma atitude positiva e desenvolver qualidades que a contrabalancearam. Aqui é bem comum, então, essa sensibilidade psíquica é muito o que a gente entende por mediunidade, às vezes, ou por essas percepções que a gente pode vir a ter. Então, se a gente tem, não é que assim a gente deva negar, né? Mas é fazer um uso bom, é tentar fazer com que isso não te prejudique. E aí eu posso dar um testemunho real, porque eu tenho essa sensibilidade desde criança, e posso dizer que se a gente não controlar, pode ser muito negativo para a gente. Não tem nada de superioridade, não tem nada a ver com a nossa evolução. Então, às vezes a gente vê alguém, né, que tem uma mediunidade mais acentuada, a gente fala, nossa, essa pessoa deve ser muito evoluída. E na verdade não. É natural do ser humano, uns têm mais, outros menos, e é muito de acordo com aquilo que a gente vem desenvolver aqui no planeta. Cada um tem missões diferentes, propósitos diferentes, mas é importante que se a gente tiver, que a gente consiga controlar, porque senão isso traz bastante prejuízo emocional, psicológico, energético para a gente. E quem não tem, tudo bem, continua trabalhando o seu desenvolvimento da consciência da mesma forma. Então, isso é importante a gente é, entender, né? E também não ter medos de poder vir a ter uma sensibilidade, porque é só a gente conseguir harmonizar e equilibrar que fica tudo bem. Outro glamour dessa natureza é a tendência ao que foi chamado de percepção artística vaga. Vamos ver o que que é isso. Pessoas que têm um forte senso de beleza, de poesia e de talento artístico tendem a preferir viver em reinos mais nebulosos do que as realidades duras da vida diária. Elas se entregam a belas fantasias e às criações da imaginação, e assim perdem contato, tanto com o mundo dos fatos objetivos, como com o mundo das realidades de fato espirituais. Esse glamour tende a tornar sonhadores e ineficientes aqueles que estão sob ele. Aqui também é legal a gente pensar que muitas vezes tem pessoas, claro, né, com essa tendência artística maior, que tendem a escapismos, mas também é importante talvez a gente olhar para a gente, né? Às vezes enfrentando situações um pouco mais difíceis por um tempo maior, muitas vezes a gente também pode desenvolver essa tendência. Então, o quanto é importante a gente desenvolver a resiliência, a gente entender que tudo é temporário, que as coisas vão voltar a um normal ou a um padrão mais harmônico quando estamos passando por dificuldades, porque senão nós também, mesmo não tendo, no meu caso, um lado artístico tão marcante,
a gente pode vir a desenvolver esse tipo de escapismo. Então, é bom a gente também ficar atento quando começarmos a perceber que ele pode vir a se manifestar e trazermos a nossa atenção de volta às condições reais. Aqui, de novo, né, já tinha falado uma vez, aquele floral clematis ou clematis dos florais de Bach é muito bom para isso. Por outro lado, o amor à beleza pode produzir um tipo oposto de glamour. Pode criar uma hipervalorização da beleza, né? E apego à beleza objetiva. A admiração de formas belas certamente é correta, como apontou Platão. É apenas o primeiro degrau da escada que leva a uma beleza essencial e amorfa, ou seja, uma beleza que vai além da forma. Vamos ver o que Platão falava. Começar do que aqui é belo e, em vista daquele belo, subir sempre, como que servindo-se de degraus, de um só para dois, e de dois para todos os belos corpos, e dos belos corpos para os belos ofícios, e dos ofícios para as belas ciências, até que das ciências acabe naquela ciência que nada mais é senão daquele próprio belo, e conheça, enfim, o que em si é belo. Ou seja, as formas belas, elas realmente nos conectam com algo superior. Tinha um filósofo que dizia que quando a gente vê algo que é muito belo, e aí pode ser qualquer coisa, né, que tem um padrão elevado de beleza, ela nos remete a um certo estado de nostalgia, porque nos lembra a nossa beleza original. Só que na maioria das vezes a gente fica preso nessa beleza através da forma. Quando que, na verdade, essa beleza das formas, ela é sim real, ela é impactante, mas ela deve nos mover para belezas cada vez mais internas, até que a gente um dia, né, consiga com clareza ver a nossa própria beleza, a beleza do nosso próprio ser espiritual, a beleza da criação, a beleza da divindade, a beleza da organização de tudo que existe, do amor que está por trás de todas as formas, da força que nos leva adiante, né? Com vontade, com poder. Então, é importante também a gente tentar se observar o quanto às vezes a gente, embora impactado pela beleza, o quanto a gente fica preso na beleza da forma. E se a gente estiver fazendo isso, então não tem problema, sem julgamentos, mas procurar aprofundar um pouco mais. Que tipo de beleza eu estou procurando? Eu estou conseguindo ver a beleza que também está além e por trás das formas? Um exercício bom para a gente fazer. Aqueles que tendem a esses glamoures da sensibilidade também estão sujeitos a muito conflito. A suscetibilidade deles aos pensamentos, aos sentimentos, às ações e às necessidades dos outros tende a puxá-los em todas as direções. A pessoa fica com a consciência muito periférica e quaisquer impactos ambientais, de pensamentos, de pessoas, tendem a tirá-las do eixo. Então, isso é importante a gente ficar atento. Isso significa que, se eles responderem a esses puxões, a energia fica difusa e dissipada. Eles fluem em todas as direções, ficam indecisos, vacilantes e pouco realizam. O mesmo problema surge da sua própria, criatividade. Eles respondem tão prontamente a ideias e impressões que são inundados por elas. É difícil para eles focar num projeto específico. E então, geralmente falham em levar qualquer uma de suas ideias à plena expressão objetiva. A resposta fundamental para tudo isso é o desenvolvimento da concentração, a limitação da atenção e do esforço a uma coisa por vez, e a evocação de suficiente vontade para completar cada empreendimento.
para quem fez o estudo dos raios com a gente, esse padrão aqui tem muito do artista, do psíquico, tem muito a ver com o quarto raio, aquela qualidade de energia que traz harmonia através dos conflitos. O quarto raio também é um raio de integração, então ele está conectado a tudo que está à volta dele. O papel dele é de harmonização do caos, mas isso é quando o indivíduo está mais consciente, né? Então ele precisa desenvolver a concentração, desenvolver a vontade, senão ele fica meio que como um joguete, tanto das forças astrais, quanto das forças psíquicas, do inconsciente coletivo, daquilo que está no ambiente, daquilo que ele mesmo cria de forma desordenada. Então, isso traz muito prejuízo para o indivíduo e uma sensação de frustração muito grande. Então, aqui o Assagioli dá a dica para gente. E para qualquer um, porque mesmo que a gente não tenha esse raio, ele é o raio que rege a humanidade. Então, em alguma medida, a gente vai estar se relacionando com isso que a gente está lendo hoje. E aí é importante. Então, a gente entender que a chave para a gente conseguir harmonizar essa tendência, porque se a gente nasceu com essa tendência aqui, né, sob a força desse raio, a gente vai ter que lidar com ela. Então, vamos lidar da melhor maneira possível, sendo produtivos, resolutivos. E para isso é concentração e vontade, que a gente consegue lidar melhor com essa qualidade de energia. Tudo isso pode ser resumido dizendo que o problema central daqueles que estão sujeitos a essa quarta categoria de glamoures, que é relacionada ao quarto raio, é a conquista da harmonia através do conflito. E esse problema está estreitamente relacionado ao glamour da paz, que a gente vai ver agora, e aí a gente faz uma reflexãozinha juntos, pode ser? Pode. Paz. Pode parecer estranho chamar a paz de glamour. Ela é o ideal almejado por grande parte da humanidade. Mas muitos a veem simplesmente como ausência de guerra. E há muita confusão sobre sua natureza verdadeira e os meios pelos quais a paz pode ser alcançada. Muitos estão sob a ilusão de que a paz entre os povos pode ser alcançada pela imposição de meios externos, como tratados, leis, pactos, organizações. Entretanto, a história mostrou muito claramente a falha de tais coisas para impedir a guerra. A razão é que elas não vão na raiz da questão e não lidam com as causas da guerra. Então, aqui é muito importante, né? Às vezes é necessário a intervenção de organizações, como a Organização das Nações Unidas, ou outras organizações, outros blocos de países, por exemplo, para que a gente chegue em determinados tratados, acordos. São medidas é, importantes e às vezes assim urgentes para que a gente consiga uma certa paz. Mas como o texto diz, não vai ser isso que vai ser o determinante. Isso pode ser um alívio momentâneo, mas se as verdadeiras causas não forem tratadas, pode acontecer de novo de surgirem conflitos. Essas causas foram amplamente discutidas e não podem ser abordadas extensamente aqui. Mas a importância principal das causas psicológicas, tais como o impulso agressivo, a autoafirmação, o desejo de poder e a desconfiança devido ao medo, não foi suficientemente reconhecida e levada em conta. Então, olha só, por trás, né, da busca pela paz, é preciso que sejam trabalhadas essas questões, por exemplo, impulso agressivo, a necessidade de autoafirmação de um povo sobre o outro, desejo de poder, desconfiança devido ao medo, que aí muitas vezes provoca o ataque. Então, são pontos para a gente ter em mente aí, né, internamente e nas nossas reflexões. Como essas causas são de natureza psicológica, elas só podem ser contrabalançadas também por meios psicológicos e espirituais. Isso foi claramente reconhecido no preâmbulo da Constituição da Unesco, que diz: já que as guerras começam nas mentes dos homens,
é nas mentes dos homens que devem ser construídas as defesas da paz. Olha que inspirador, né? Quem escreveu essa Constituição da Unesco, que é bem antiga, devia estar bem inspirado. Outra razão para a necessidade de uma abordagem psicológica para produzir paz é o fato, bem averiguado pela psicologia moderna, de que, devido a um mecanismo de projeção, a agressão e a combatividade em indivíduos, grupos e nações são frequentemente imputadas aos outros. Tais projeções tendem naturalmente a despertar ou intensificar a hostilidade naqueles a quem se dirigem. E assim é criado um círculo vicioso que precipita a violência externa. Isso claramente a gente pode ver nessa guerra, principalmente nessa que está acontecendo atualmente entre Israel e Palestina, agora Israel e Hezbollah, o Irã envolvido. São povos que há muito tempo vivem numa relação de tensão, de agressividade, de desejo de poder, de medo do que o outro vai dominar. Então, a gente vai percebendo que praticamente desde que essa nação foi criada lá, Israel, naquele local específico, logo após a Segunda Guerra, tivemos poucos períodos de paz. Então, aqui fica bem evidente, e a gente está vendo uma guerra acontecendo aí já há algum tempo, já há um ano pelo menos. Consequentemente, as qualidades humanas que devem ser amplamente desenvolvidas e aplicadas, individual e coletivamente, são a boa vontade, a correta relação, a gente fala muito, né, das relações humanas, e um espírito de cooperação. A verdadeira e duradoura paz só pode vir como resultado desses fatores e da consequente mudança psicológica. Uma revolução interna, pode-se dizer, que eles podem trazer aos indivíduos e aos povos. Então, de novo aqui, né? A gente focar naquilo que podemos contribuir. Boa vontade, cooperação, corretas relações humanas. Se a gente, no nosso dia a dia, agir com boa vontade, que é o princípio das corretas relações humanas, num estado de cooperação, com certeza a gente vai construir, por mais que seja um trabalho de formiguinho, né? A gente vai construir subsídio para que essa energia vá aos poucos se aumentando e mais pessoas possam tê-la como referência, ver seus benefícios e, enfim, em algum momento, a nossa humanidade vai estar vibrando aí a partir desses valores e não a partir dos ideais de guerra, de dominação, de medo, que trazem tanto prejuízo. As muitas mudanças necessárias para produzir isso envolvem necessariamente o abandono de velhos modos e demanda toda uma série de renúncias e sacrifícios. Em outras palavras, mudar envolve lidar com o conflito. Mas a conquista da verdadeira paz e harmonia através do conflito é de fato a única maneira de evitar um conflito mundial que em nossa época pode significar a destruição de grande parte da humanidade. Tudo isso deve ser compreendido por aqueles que estão glamorizados pela ideia da paz a qualquer preço. Um estado estático e negativo de paz seria contrário ao melhoramento, desenvolvimento e crescimento. E as questões mais profundas, as mudanças e reconstruções que precisam ser produzidas, são os fatores pelos quais devemos lutar, a fim de alcançar a verdadeira harmonia na Terra. Bem inspirador, né? Eu vou deixar essa última parte aqui para a semana que vem. Acho que a gente vai ter mais 3 reuniões, mais 2 reuniões, perdão. Então acho que a gente consegue falar sobre os glamoures relacionados à mente na próxima e acho que a gente vai conseguir entrar no último bimestre em harmonia com o texto, que a gente estava um pouquinho atrasado. Como é que vocês estão em relação ao que a gente leu? Algum comentário, alguma partilha, alguma dúvida? Né? Tudo de boa, Paulo. Que bom.
Olha só que interessante, né? A construção do texto, porque a gente vai ter sexta-feira lá na casinha uma reunião para refletir sobre o signo de Libra, por conta de estarmos próximos ao período da lua cheia. E o signo de Libra fala muito dessa harmonização dos opostos, né? De escolher entre um caminho entre as duas forças. Então, buscar um ponto de síntese entre as dualidades. Então, está muito relacionado com isso que a gente leu aqui. Então, além de diversos grupos ao redor do mundo estarem lendo esse tema que a gente está lendo, estudando esse tema que a gente está estudando, a gente tem a oportunidade de, na sexta-feira e ao longo, né, dos dias da lua cheia, a gente focar um pouco a nossa atenção na boa vontade, nas corretas relações, num espírito de cooperação. Então, já fica aqui o convite para sexta-feira às 8 horas lá na casinha. É no Gael? Casinha, mais alguém gostaria de compartilhar? Muito bem, eu vou parar aqui então a nossa gravação.